Uma das melhores maneiras da gente dimensionar alguma coisa é a gente comparar, né? Comparar uma coisa com a outra, etc e tal. Então, estudante brasileiro estuda 5 horas por dia. Pouco ou muito? País desenvolvido é 7, então é pouco. Renda per capita do Brasil, $9.800. Se comparar com a Bolívia, 3.600, muito. Se comparar com a média das 9 economias do mundo, que é da lista da qual a gente faz parte, $36 mil, pouco. E assim a gente vai analisando os números. Carga tributária brasileira, 33% do PIB. Pouco comparado aos países nórdicos. Muito comparado aos países da América Latina. Só Cuba tem uma taxa maior do que a nossa, 42%. 2 casos terríveis, Brasil e Cuba. Salários, se a gente pegar a média, olha só, remuneração média dos 200 executivos das maiores empresas americanas, salário médio... R$75 milhões por ano. Bom, pouco, muito? Bacana, né? Tem 5 executivos, eu achei, que ganharam mais de R$400 milhões. Um deles, que é o CEO da Discovery, David Zaslav, ganhou R$541 milhões no ano passado, de salário. E benefícios em geral, levou para casa. Esse dinheiro dá uma mega sena e meia, a tal da mega sena de final de ano, né? É aquela história, dá para comprar não sei quantos helicópteros, não sei quantas Ferraris. Conta ridícula, isso, né? Exato, porque é inútil. Ele ganhou R$1,5 milhão por dia, né? De forma que, se a gente for olhar números, a gente sempre vai ter comparações. Você pode ter mais, pode ter menos, tal. Tudo depende de como você resolve. Mas tem certos números que você olha e não precisa comparar com nada. Até pode comparar. Por exemplo, os pisos salarial de um professor da rede pública é R$2.600. Precisa comparar com alguma coisa para você saber que eles ganham pouco? Acho que não. Não precisa. Ainda assim, se a gente pegar um estudo feito pela OCDE, comparando os salários de professores, eles pegaram os salários no ensino infantil de 33 países, a gente está em 30º lugar. Aí quando eu pego o ensino fundamental em médio, eles coletaram dados de 40 países e a gente é o 40º. É uma loucura, né? Agora imagina assim, tá lá o professor dando aula, o menino chega em casa e fala pros pais que tá cansado de ir pra escola, e aí a mãe e o pai falam, não, você tem que estudar, pô. Porque vai que um dia, em vez de estar educando, aprendendo, você tá ensinando. Você pode ser um professor. Daí ele fala, o meu professor ganha R$2.600. Então temos uma questão. Bom, no caso dos professores, a gente está diante de um caso óbvio de subpagamento. É uma decisão do Estado pagar esse salário. É uma decisão. Não é um acidente, não é que o dinheiro não dá. É assim, partimos do princípio que eles devem ganhar pouco. E é se perguntar como é que a gente vai transformar a educação brasileira pagando isso. Aí vão dizer, não, mas esses professores, eles não são bem treinados. Então eles ganham aquilo que eles produzem. Bom, mas se você oferece uma vaga nesse valor, quem vai ter estímulo para buscar essa vaga? Alguém que é muito bem formado? Então se você tem um salário maior, bem maior, pouco maior, você vai ter gente mais interessada, gente que vai deixar de fazer outras coisas para se transformar em professor. Então temos um problema muito complicado. Agora, olha essa notícia que saiu ontem no site do jornal Zero Hora. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul realizou um pagamento extra aos funcionários, por férias e licenças-prêmio não gozadas. Teve conselheiro do tribunal que chegou a receber quase R$700 mil. Os pagamentos foram feitos em dezembro do ano passado. A remuneração, a que eu me refiro, R$700 mil, não inclui o salário de R$39 mil, nem inclui o 13º. Ou seja, eles receberam o salário, mais o 13º, mais isso, por férias e licenças-prêmio não gozadas. Por que eles têm licenças-prêmio e férias não gozadas? Eles estão trabalhando há 10 anos sem férias? Não. Porque eles têm 2 meses de férias por ano. Eles têm as licenças-prêmio, porque eles têm muito mais tempo para receber do que é razoável, se você comparar com o resto da sociedade, que tem 30 dias de férias por ano, quando tem, quando consegue, quando tem emprego, com carteira assinada, que dá direito a isso, do contrário, não sai. Quando sai nas festas, engancha um feriado, se o feriado não cai no sábado, né? Do contrário, não descansa. O Tribunal de Contas do Estado é composto por 7 conselheiros, ganham quase R$40 mil por mês. As indenizações variaram de R$79 mil a quase 700. Por ironia,
O cara que ganhou 700 é o corregedor do tribunal. Chama Marco Peixoto. Detalhe, eu falei, esse dinheiro é livre de imposto de renda, é dinheiro que cai na conta. Agora vamos lá. Com 13 salários de 40 mil reais, mais uma indenização de quase 700 mil reais, este cidadão, Marco Peixoto, vai embolsar, aliás, embolsou no ano, mais de 1.200.000 reais. Se eles não aprontaram nenhuma outra que a gente não descobriu, e se não aprontarem nenhuma outra para repetir isso esse ano, o fato é o seguinte: em que parte do mundo alguém ganha mais de 1 milhão de reais por ano sem correr o risco de ser demitido? Não existe isso. Só no Brasil. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Então, você ganhar mais de 1 milhão de reais por ano, ok, tá cheio de gente que ganha mais de 1 milhão de reais por ano. Os técnicos de futebol não ganham isso por mês? Trabalham 3 meses, né? Aí são demitidos. Não existe estabilidade. Eles não podem ser demitidos. Eles sempre vão ter uma desculpa. Eles vão dizer o seguinte: nós não fizemos nada que fere a lei. Aliás, mais do que isso, a gente fez o que a lei manda. Mas quem é que faz as leis? Né? Quem é que faz as leis? Os professores que ganham R$ 2.600 por mês fazem as leis? Os vereadores, os deputados e os senadores é que fazem as leis. Aí quando você pega dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 5 foram vereadores e deputados. Tem conselheiro lá que foi deputado por 6 mandatos. Quer dizer, será que eles se tornaram conselheiros do Tribunal de Contas pela incrível capacidade de lidar com os números, não os números dos salários deles, que a gente já viu que eles são bons nisso, mas eu digo, pela capacidade de monitorar os gastos do Estado? É por isso que eles se tornaram integrantes do Tribunal de Contas e conselheiros? Ou é um prêmio por serviços prestados? É de se perguntar que serviços eles prestaram para poder chegar nesse posto e conseguir essa beleza. Cada conselheiro lá tem 14 assessores. 14 assessores. Fazem o quê esses caras, né? Esses conselheiros, eles lideraram uma lista no ano passado de gastos em diárias quando compararam com todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Só em 2019, eles gastaram quase 2 milhões de reais em diárias e viagens. Ou seja, além de embolsar o dinheiro, eles também usufruem, como diria o Weintraub, usufluem. Nem sei se ele diria isso. Vai ver, não diria. Porque é complicado dizer. Vai ver, não diria. Mas eu arriscaria dizer tipo que... problema. Eu acho que corre o risco dele, talvez não dizer, mas escrever, porque eu acho que o computador dele tem um problema. Sabe quando troca tecla? Troca a tecla. Esse também é um problema. Também é difícil de falar. Uma vez eu fui escrever num Telex, eu já falei do Telex aqui. E eu estava em Moscou. E o Telex em Moscou o teclado não é o que a gente chama de QWERTY. Né? Não é o teclado nosso normal. As teclas são todas fora do lugar. E aí, como é que você acha? Você não... Ficou catando milho um mês. Eu ficaria catando milho no QWERTY. Agora imagina naquele lá, para escrever uma mensagem, era para escrever uma reportagem. Nossa. Não vou escrever nunca. Não dá para ditar também. Enfim, fiquei lá um tempão. Mas o fato eles foram para uma viagem em Foz do Iguaçu, no Paraná, 28 autoridades, seus assessores, um congresso internacional dos tribunais de contas. Imagina de onde vieram conselheiros de tribunais de contas, né? Internacional, porque basta você chamar de internacional. A gente pode fazer um congresso internacional da Band News FM. Sim. Só vão pessoas da Band News FM. É internacional, mas só vai a gente. Então, o congresso internacional dos tribunais de contas, os brazuca. Aí eles gastaram mais de 190 mil reais em diárias e passagens só nessa nessa viagem, nesse congresso, né? 3 conselheiros e 3 assessores do Tribunal de Contas do Estado estão entre os 10 servidores públicos que mais tiveram gastos com diário. É para rir. O Portal da Transparência que dá os dados. Cada um deles recebeu, em média, entre 42 e 75 mil reais. Quer dizer, esses caras são uma máquina de embolsar dinheiro. Eles sugam o dinheiro. Eles são pagos para ver quem é que está sugando o dinheiro e daí, talvez por convivência, sugam também um pouquinho para eles. Só que é um pocão. E olha o estado que nós estamos. Daí a gente fala, bom, temos um problema no Rio Grande do Sul, né? Das nossas unidades federativas, lá no Rio Grande do Sul, parece que deu ruim. Mas no Rio Grande do Sul, o resto está tudo bem. Bom, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fez um levantamento no ano passado em tribunais de contas de todo o país. E ele descobriu o quê? O que o ouvinte já sabe. Que isso que acontece no Rio Grande do Sul acontece no Brasil todo.
ele, por exemplo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso paga um vale-livro. Vale-livro. Sabe qual é o vale-livro? Em janeiro do ano passado? R$70 mil. Não, você tá brincando. É porque não é vale-livro, é vale-biblioteca, né? É, O cara livro comprou, de ouro, eu acho sei que lá. inclui Reais. R$70 mil, mas acho que inclui também a estante de madeira e com Nossa, porta de gente. vidro. Eu acho que é climatizado. Nossa. Não é livro. Não, e vale livro mesmo, porque vai valer, hein? Vai valer. Acho que é porque ele escreve o livro. Acho que ele ganhou porque ele escreveu o livro. R$70.900. Se fosse R$900, já seria um absurdo. Já seria um absurdo. R$70.900. Tribunal de Contas do Mato Grosso. Não, mas vocês querem que os conselheiros não leiam não leiam livros? Não sei. Não sei se os livros são de ler, são de pintar, são de desenhar. Não sei. Mas R$70 mil de livro. Faz o livro. Quanto custa um livro? R$30? R$40? Então, São o quê? 400? 40, 50. 400 livros? Que seja um livro muito, né? R$100, vai. São 4 mil livros por ano. Quantos livros o cara consegue ler? Então. Né? Eu digo em português, né? Livros em português. Se for o Weintraub, eu não sei quantos ele consegue ler. Tá. Mas eles devem ler muito. No Distrito Federal e em Goiás, esses benefícios foram incorporados ao salário. Claro. Porque isso aqui é bacana. Você vai, inventa um negócio temporário e depois faz dele permanente. Lembra da contribuição temporária sobre a movimentação financeira? Né? Provisória? IPMF, né? É CPMF. CPMF, que daí virou... O P sumiu. Ela tinha P só no nome. Mas não era P. Ela era definitiva. Né? Então... Aí, um dos órgãos mais generosos em pagamentos é o Tribunal de Contas de Alagoas. E eles derrubaram no Tribunal de Contas em Alagoas uma norma que proibia pagar acima do teto constitucional. Lógico, porque daí não tem graça. Né? Então eles foram lá e derrubaram. Então eles recebiam um extra além do teto. Não é maravilhoso? Até julho do ano passado... ficava lá marcado que eles tinham dinheiro para receber além do teto, mas eles não recebiam porque tinha o teto. Claro. Daí eles derrubaram, passaram a receber. E obviamente, tudo isso pago com o dinheiro do Panaca, né? Os ouvintes da Band News FM, os não ouvintes da Band News FM, todos os panacas que existem, nós três panacas, inclusive você que está fazendo aniversário. Obrigado. Já pagava antes de fazer aniversário, vai continuar pagando depois, e hoje do seu aniversário você também está pagando. Também estou pagando. Então não é que hoje abre uma exceção falando, não vamos cobrar do Felipe Bueno porque é aniversário dele. Vamos não, cobrar sim. É possível que algum conselheiro, porque é aniversário dele, tenha um benefício adicional. Benefício vale vela. Não é o nosso caso. Vale bolo. Vale bolo. Vale bolo. Vale bexiga, balão. E vai incorporar, porque afinal, todo mês você fica um mês mais velho. Então, por que não receber o vale aniversário e o vale desaniversário? Né? Nos meses em que você não faz aniversário. Aí a gente criou, olha que coisa interessante, a gente inventou um troço chamado Lava Jato. O que a Lava Jato faz? A Lava Jato, ela foi criada para combater a corrupção. Por definição, o que é a corrupção? É uma forma de você se apropriar de maneira ilegal de um dinheiro que não lhe pertence. Você vai lá e pega o dinheiro do contribuinte e põe no seu bolso. Mas e quando você faz isso legalmente? Não é corrupção? Não é corrupção. Mas por que não é corrupção? Então, basta criar uma lei que dê a você o direito de se apropriar de um dinheiro imoral, botar no seu bolso, tipo os dentes do nosso Marco Feliciano, que eu não quero que arranque. Achou sacanagem. O cara já botou os dentes na boca. Quanto foi, Carla? 150 mil, né? 150 mil reais de dente. 150 mil reais de dente. O cara botou todos os dentes na boca dele lá. Tá lá, pra onde ele vai com aquele sorriso, pra lá e pra cá? Aquele dinheiro é nosso, aqueles dentes são nossos. A gente poderia fazer um colarzinho com os dentes, porque são nossos. Ai, que né? Eu não ia querer também. 157 mil. 157 Não vão mil mentir reais por causa de 7 mil reais. Na boca, isso na boca, né? Do Marco Feliciano. Agora, e o que vai para o bolso do Marco Feliciano e os outros deputados e senadores, etc? Isso aqui foi para a boca dele. Claro. Então, essa turma se apropria do dinheiro, cria uma lei, torna o imoral legal. Nunca nós vamos poder dizer que é ilegal, porque não é ilegal. E aí eles se apropriam do dinheiro. Aí não é corrupção, aí não tem lava-jato. Não tem lava-jato para isso. Agora, e quando é que vai surgir uma outra lava-jato? Que vai levantar de uma vez por todas e eliminar as formas legais e espúrias de apropriação do dinheiro. Porque esse conjunto, vou lhe dizer, é mais grave em volume do que o outro. Porque o outro é ilegal. Você encontra, prende.
Agora, esse é legal, é um jeito porco de fazer, nojento, desonesto, mas não é ilegal. Como que resolve? Como é que você para com algo que não é ilegal? É um absurdo. Agora, qual é a chance da gente ter uma lava-jato dessa? Que proíba o Marco Feliciano de trocar os dentes com o nosso dinheiro, que proíba o sujeito ganhar um vale-livro de R$70 mil e 900 com o nosso dinheiro, que proíba o sujeito embolsar R$700 mil com o nosso dinheiro. Como? Como que vai fazer? Porque para ter isso, você precisa mobilizar procuradores, juízes, desembargadores e integrantes dos tribunais de contas. E esses caras são, ou estão, no epicentro dessa distorção. Eles são a distorção. Com a ajuda do Poder Legislativo, com o amparo do Poder Executivo. É um grande conluio dos funcionários do Estado, do topo das carreiras, para se apropriar do nosso dinheiro sempre sob o argumento de que eles estão trabalhando pelo bem comum, de que existe um bem comum, um valor maior por trás disso tudo. Qual é o valor maior? Os valores maiores que eu estou vendo são R$700 mil, R$70 mil, boca cheia de dente. É isso que eu estou vendo de valor maior. Cadê a transformação do Brasil? Cadê o professor ganhando mais do que a porcaria do salário que os professores ganham? Não estamos transformando o Brasil. Nós estamos roubando o Brasil. E roubando o Brasil como? De uma forma legal. Quando vai surgir uma lava-jato contra o imoral? Vai o nosso querido Barroso, nunca vi o ministro Barroso, que me irrita isso, nunca vi ele que defende um conceito de justiça amplo, lutar contra isso. Nunca ouvi um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, todos eles, os que falam e os que não falam, os integrantes do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes do Tribunal de Contas da União, senadores, deputados, cadê eles numa cruzada para poder fazer o Estado trabalhar para nós? E nós estamos escravizados para entregar dinheiro para esses integrantes do alto poder se apropriarem do dinheiro. Então, quando você olha um cara que é o CEO da Discovery e ganhou R$540 milhões, esse dinheiro foi entregue por ordem e autorização dos acionistas. Porque se esse cara fizer uma coisa errada, se fizer uma coisa errada e for ilegal, vai em cana. Se fizer uma coisa errada, ele é demitido, mas ele dá um retorno extraordinário para os acionistas. Então esse cara ganha R$540 milhões por ano e entrega para os acionistas um dinheiro que os acionistas agradecem e falam, puxa vida, valeu a pena. Agora, vale a pena pagar esse dinheiro para essa classe de seres humanos que se apropriam do Estado? E é justo, na outra ponta, reservar só R$2.600 de salário inicial para os professores? Está aí uma mega de uma distorção. Cadê a lava-jato daquilo que é imoral?